Graças a Deus, chegou, né? Nós estávamos preocupados com a chegada do irmão Diácono Maurinei, que é o dirigente da congregação. Já havíamos justificado a ausência dele para o seu trabalho. Ele chegou a tempo, né? Graças a Deus. Aleluia! No final ele vai estar chegando ele. Daqui a pouco no final ele vai estar também falando, né? Na realidade, irmãos, a minha sua esposa, a minha Elizabeth, na realidade nós não estamos realizando uma festa, né? Nós estamos fazendo 2 cultos de ação de graças em comemoração aos 20 anos de inauguração do templo aqui no bairro Vale da Ternura. Nós optamos lá no nosso ministério não fazer festividades ainda com grandes aglomerações esse ano, ainda por questão de prudência, né? Muito embora, graças a Deus, estamos vivendo momentos de tranquilidade em relação a essa pandemia, mas ainda é recomendado um certo cuidado, porque o vírus ainda está circulando por aí. E, mais do que nunca, nós, como igreja, precisamos ser o exemplo do cuidado com a saúde, a segurança e a vida uns dos outros. Nós optamos por esse ano estarmos fazendo apenas cultos em ação de graças, por isso hoje nós não trouxemos uma caravana grande a cada sede, não vieram de outras congregações, em razão disso. E eu queria, antes de ler a palavra, o presbítero Paulo César, que é um dos pioneiros que trabalha aqui também nessa região, lembrou muito bem do irmão saudoso, irmão Odir Marcelino Alves, né? Que eu carinhosamente era conhecido como irmão Du, e eu chamava de Du Curtiço. Sempre encontrava eu dizia Du Curtiço, né? Porque eles moravam na fazenda Curtiço. A congregação funcionou inicialmente na casa dele, né? Depois, quando ele comprou um sítio mais distante, local mais difícil, o culto veio aqui para a fazenda, né? Funcionou algum tempo na casa do irmão Sebastião Laudelino, né? E depois o Senhor nos permitiu adquirir o terreno aqui, construir esse templo, se eu não estou enganado, já na direção do presbítero Jorge Baquini, né? Ele é dirigente aqui, lutou muito nesse lugar, foi quem Deus usou para, junto com outros irmãos, dedicar a sua mão de obra para a construção deste templo, que ainda não é o templo definitivo. Nós temos um projeto de construir um templo definitivo, mas é o templo onde nós estamos há 20 anos, aleluia, falando de Jesus, né? Como disse aí o pastor Josué, o pastor Orlando, são 7 igrejas aqui no lugar, falando de Jesus, né? E quando ele falava, eu me lembrei de uma experiência que eu passei. Nós tínhamos um problema lá na Terra do Santo, que é um bairro de Alim Paraíba, e o nosso... nós tínhamos um imóvel que foi adquirido na época do saudoso pastor Corinto Raimundo de Oliveira, que era o pastor da época, né? E o pastor Corinto, confiado na palavra de alguns irmãos, ele adquiriu o terreno, deixou no nome do irmão, dividiu no meio o salão da igreja de um lado e a casa do irmão do outro. Mas o irmão acho que não estava muito convertido e acabou usurpando tudo, né? E nós ficamos sem lugar para reunir. E na época eu procurei o pároco da cidade, porque lá é terreno da igreja católica, e um vizinho lá nos ofereceu um terreno. Eu falei, eu vendo para vocês construírem o templo. Eu disse, eu só compro se eu conseguir a escritura, porque do jeito que era eu não compro mais não. Aí eu fui ao pároco da cidade, na época era o padre Roaro. E eu falei para ele, padre, eu estou comprando um terreno de um vizinho nosso lá para construir uma igreja, mas eu quero que o senhor me dê a escritura, senão eu não compro. Eu sei que eu vou ter que pagar lá, a ele pagar aqui a igreja, mas eu pago. Ele falou assim, mas é claro que eu vendo. Se fosse para um botequim, para um hotel, eu não venderia não, mas é para uma igreja, só pode comprar que eu vou lhe dar a escritura. Me deu mesmo. Ele dividiu para a gente pagar em 12 vezes, sem juros. Aí estava me lembrando, né? O senhor falou, são 12 igrejas, são 7 igrejas, melhor do que 7 botequins, sem dúvida alguma. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós esperamos continuar aqui, né, Maurinei, Paulo César, ganhando almas para o reino do Senhor. Louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos que já passaram por aqui, aqueles que estão anunciando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Quero convidá-los a nos colocarmos em pé. Vamos ler o Salmo 100, já que é ação de graças, né? Salmo 100. Aleluia. Celebrando ao Senhor. É o tema da palavra esta noite. Salmo 100. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém? Amém. Eu vou ler, eles nos vão acompanhar. Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. Podeis assentar, já oramos. Neste salmo, irmãos, o salmista nos exorta, nos anima a celebrar ao Senhor. Celebrar significa realizar solenidade, festejar, publicar com louvor, acolher com festejos, enfim, né? Em outras palavras, celebrar significa festejar ao Senhor, prestar culto a Ele. E é o que o salmista faz aqui, convida a todos a fazerem, e ele enumera algumas razões por que a gente deve fazer isso, né? Normalmente nós costumamos valorizar muito mais o que Deus faz por nós do que o que Ele é. Mas o salmista começa enumerando exatamente o que Ele é. Ele enumera algumas razões aqui porque devemos celebrar ao Senhor. Por certo, este autor aqui, que o salmo não traz o seu nome, este salmo está entre os salmos cujos autores são anônimos. Por certo, era alguém que, assim como todos os israelitas, tinham muitas razões para celebrar ao Senhor. Tinham muitas razões para festejar, para louvar ao Senhor. Não é? E nós também temos. Já foi falado aqui nesta noite. E a principal razão que temos é pela salvação recebida. Mas o salmista enumera aqui, eu gostaria de meditar com os irmãos em alguns momentos sobre estas razões. Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E interessante que ele diz algo no verso 2 que tem sido assim uma bandeira na minha vida. Ele diz: servi ao Senhor com alegria. Não basta celebrar, não basta cultuar, não basta louvar, mas é preciso fazer com alegria, com prazer, com satisfação. Não adianta fazer por obrigação, ou fazer simplesmente por um costume, ou fazer porque alguém insiste. Não, é fazer com alegria, com prazer. Aleluia. E ele diz, a primeira razão diz: porque sabem que o Senhor é Deus. A primeira razão porque devemos celebrar ao Senhor, servir ao Senhor, festejar a Ele, louvar a Ele, adorar a Ele, é porque Ele é Deus. O que o salmista quer dizer aqui é que Ele é o único Deus, não existe outro. E nós servimos a Ele. Se Ele é Deus, em outras palavras, Ele mostra, Ele tem o controle de todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Ele é Deus, Ele é único. Aleluia. Na experiência da época, diferente dos deuses falsos das nações em redor, que nada podiam fazer pelos seus adoradores. Diferente dos deuses que precisavam ser fabricados, precisavam ser transportados. O nosso Deus não, Ele é Deus, Ele tem o controle, Ele cuida de nós, Ele é quem nos carrega, Ele é quem nos sustenta. Então servir ao Senhor com alegria, celebrai a Ele, porque Ele é Deus. Aleluia.
Isto é, Ele é o único Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa que ninguém o carregue, não precisa que ninguém o ajude. Não! Quando nós lembramos da história dos israelitas na época de Saul, na época da guerra com os filisteus, quando Saul e o exército de Israel foi derrotado, a arca de Deus foi tomada, foi levada e colocada no templo de Dagon. A presença de Deus na arca fez com que a estátua de Dagon fosse destruída. Não vou tecer detalhes, mas eles precisavam pegar a estátua e colocar de pé novamente. Daqui a pouco ele estava com o pescoço cortado. Porque são deuses que nada podiam fazer pelos seus adoradores. Mas o salmista aqui nos mostra, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, adorando a Ele, porque Ele é Deus. É o único Deus verdadeiro. Por isso precisamos celebrar a Ele, adorar a Ele, louvar a Ele. E quando a gente fala de adoração, eu sempre gosto de mencionar isso. Gosto de repetir. Porque às vezes esquecemos disso. Nós somos tendentes a limitar a adoração ao momento do culto, onde nós nos reunimos, cantamos, nos alegramos, nos emocionamos, falamos em línguas estranhas, damos glória a Deus, aleluia, ouvimos a mensagem. Mas adorar é mais que isso. Adorar tem a ver com nossa maneira de viver, o estilo de vida. Adorar tem a ver com uma vida de acordo com a vontade de Deus, de obediência à sua palavra. E nós precisamos fazer isso porque servimos ao único Deus verdadeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, ele diz o seguinte, no verso 3 ainda: foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ele nos constituiu como seu povo. Pensemos nisso, irmãos. Você e eu, cada um dos irmãos e eu, pertencemos ao povo de Deus. E às vezes não paramos para avaliar isso. A grandiosidade disso nós não merecemos. Não merecemos ser povo de Deus, mas Ele nos fez povo seu. Não apenas Israel era o povo de Deus, muito embora na época os israelitas pensavam que apenas eles, mas não. Mas nós também, como igreja, somos o seu povo. Assim como todos aqueles que aceitam e aceitarem o plano de Deus em Cristo Jesus, passam a pertencer ao seu povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos fez povo seu. Ele decidiu assim. Não fomos nós que escolhemos. Não fomos nós que decidimos. Foi Ele quem decidiu que nós faríamos parte do seu povo, assim como Ele decidiu que Israel seria o seu povo. Assim como Ele decidiu chamar Abraão lá em Ur dos Caldeus, ainda Abraão, e o convocar para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e fazer dele uma grande nação. Foi Ele quem escolheu, foi Ele quem decidiu instituir a nação de Israel. Aleluia. Foi Ele quem decidiu que através da nação de Israel viria o Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Foi Ele quem decidiu que através de Cristo, todos aqueles que aceitassem o seu plano redentor fariam parte do seu povo. Nós estamos aqui, pertencemos ao povo de Deus, porque Ele nos escolheu. Aleluia. Ele decidiu que seria assim. Muito embora o contexto é outro, mas em João 15, verso 16, Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós. Na realidade, quando nós dizemos que alguém aceita Jesus como Salvador, nós estamos apenas respondendo ao chamado de Deus, aceitando o convite de Deus, como já foi cantado nesta noite. Mas Ele foi quem decidiu, porque se Ele não nos chamasse, nós não estaríamos aqui. Mas Ele nos chamou para ser seu povo. Por isso devemos celebrar a Ele, porque Ele nos escolheu. Nos colocou num lugar onde nós não merecíamos estar. Nos deu uma salvação gratuita. Cara, para
para Ele, para Jesus, porque Ele deu o seu Filho amado, que derramou o seu sangue precioso, mas não custou nada para nós. Não pagamos nada pela nossa salvação. Recebemos de graça. E por essa razão precisamos celebrar a Ele. E é por isso que estamos aqui, adorando, porque adiamos, temos mais uma porta aberta por tantas outras, onde pessoas encontraram Jesus, onde podem entrar e encontrar a Jesus. Graças a Deus. Serem libertas da prática do pecado, terem as suas vidas transformadas. Aleluia. Eu vinha conversando com a minha esposa, eu me lembrei de ontem, pela manhã, nós saímos, acho que para ir ao médico, e na volta passamos na farmácia, ela tinha uma consulta, fomos comprar medicamentos, e ela ficou no carro, eu fui na farmácia, comprei, quando eu atravessei, encontrei uma menina muito nova, e ela me pediu um dinheiro para comer. Se me der almoço, moço, o senhor pode me dar um dinheiro? Eu estou morando na rua, e eu estou com fome. Eu tirei R$5 da carteira, dei para ela, mas eu tenho o costume de ajudar. As pessoas dizem que eu sou muito bobo, que eu ajudo as pessoas, que as pessoas me enganam muito. Mas eu aprendi com o saudoso pastor Corinto que é melhor a gente ajudar uma pessoa que não precisa do que deixar de ajudar uma que precisa. E às vezes a gente, por desconfiança, não vai ajudar, deixa de ajudar alguém que precisa. Então eu prefiro ajudar. Se a pessoa estiver mentindo, é problema dela com Deus, mas eu prefiro ajudar. Amém. Mas eu tenho o costume de ajudar e falar de Jesus. Se vir pedir ajuda, vai ouvir. Se não quiser ouvir, vai pedir ajuda. E eu dei o dinheiro aí para minha filha. Você já ouviu falar de Jesus? Aí disse, moço, eu sou desviado. De que igreja? Da Assembleia de Deus? Pai, então o Senhor colocou você no meu caminho. Eu sou pastor da Assembleia de Deus. E aí falei de Jesus para ela. Minha filha, por que você está afastada? Quantas pessoas estão perdendo esta oportunidade de pertencerem ao povo de Deus, mesmo já tendo conhecido a verdade? Nada neste mundo, irmãos, nenhum prazer material, nenhum conforto material, nenhuma comodidade, nenhum status, seja ele de que ordem for, de ordem social, financeira, amizades, nada justifica estarmos fora do povo de Deus, porque tudo aquilo que esta vida oferece é passageiro e passa rápido, muito rápido. Eu cheguei ali em Paraíba 43 anos atrás, e o pastor Corinto, que era o pastor da igreja, quando participamos de cultos lá na casa do irmão Du, participei de muitos cultos lá, adoramos ao Senhor lá. Cheguei novinho ali em Paraíba, 25 anos, cabeça cheia de cabelo preto. Hoje são poucos cabelos e brancos. Já se passaram 43 anos. A vida passa rápido. O que este mundo oferece não vale a pena. Mas pertencer ao povo de Deus é, sem dúvida alguma, um privilégio de altíssimo nível, uma riqueza incalculável que nós precisamos valorizar. E adorá-lo, servi-lo, louvá-lo, festejá-lo, dedicar a Ele a nossa vida, como já foi dito nesta noite aqui. Estar com Jesus, caminhar com Jesus, não abandonar Jesus. Querer estar com Ele, querer, como já foi dito, querer louvá-lo com amor, querer servi-lo com alegria, porque Ele nos constituiu como seu povo. Ele escolheu, Ele nos chamou, e nós respondemos ao seu chamado, e hoje pertencemos ao seu povo. Por isso devemos adorá-lo, glorificar o seu nome. Terceiro lugar, no verso 5, ele diz: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Primeiro, devemos celebrar o Senhor pela sua bondade. Interessante, quando a gente fala de bondade do Senhor, não é uma bondade relativa como a bondade do ser humano, que a bondade do ser humano é relativa. O ser humano é muito tendente a ser bom com aquilo que lhe agrada,
né? Aquilo que não lhe agrada, ele não é bom. Não. Cai fora. É verdade. Mas a vontade de Deus é absoluta. Ele é bom não apenas porque está sempre pronto a fazer o bem, mas ele é bom no sentido de que ele é a própria expressão do bem. A bondade de Deus é algo inexplicável. Glória a Jesus. Por isso precisamos celebrar a Ele. Eu sempre oro, minha esposa sabe disso. Às vezes o dia todo, se a gente ora de madrugada eu menciono, a gente ora de manhã eu menciono, na hora de agradecer pela refeição eu menciono, na hora de dormir eu menciono. Eu começo as minhas orações agradecendo a Deus. E entre outras coisas, Senhor, eu quero te agradecer pelo teu cuidado amoroso, pela tua bondade para conosco. Nós não merecemos, mas o Senhor é bom. O Senhor quer o nosso bem sempre, sempre. E é por isso que ele diz, porque o Senhor é bom. O profeta Jeremias diz que o coração do homem é enganoso e mau. Ele diz, enganoso é o coração e perverso. Quem o conhecerá? Mas Deus não. Deus é bom. Deus é bom. É maravilhoso. E ele diz, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Eterno aqui no sentido de não ter início nem fim. É isso. Nós somos diferentes, mas o Senhor não. Eterna a sua misericórdia, quer dizer, a sua misericórdia não tem princípio nem fim. Misericórdia aqui, irmãos, é compaixão suscitada pela miséria alheia. E é o que ele fez por nós. Nós estávamos perdidos, vendidos ao pecado, escravizados pelo pecado. Aleluia. A humanidade se perdeu porque se afastou de Deus. Mas ele, por amor, por misericórdia, ele já tinha um plano preparado para resgatar o ser humano, trazê-lo de volta para si. Livrar-nos da miséria na qual vivíamos. E ele está sempre pronto a isso. Quando a gente fala de... Aleluia, Jesus. Obrigado. Quando a gente fala de perdão, eu gosto muito de falar sobre isso. Há pessoas que quando vão perdoar, elas perdoam, mas estabelecem condições. Não é verdade? Eu vou te perdoar, mas não faz de novo não. Porque se fizer de novo, eu não perdoo. Eu vou te perdoar, mas vamos fazer o seguinte, te perdoo, mas daqui para frente você fica lá e eu aqui. Ele só faz sinal de longe do outro. Não quero mais comunhão contigo. Te perdoo. Há outros que dizem, olha, eu não perdoo mais não. O que você fez comigo? Eu já ouvi pessoas falar isso. Eu já tive a oportunidade de ir na UTI para orar por irmãos em coma e levar os irmãos a se consertarem mesmo em coma. Porque vocês sabem que a pessoa em coma, ela não fala, mas ela está ouvindo. Isso, eu fiz isso porque o médico, não, pastor, pode conversar que ele está ouvindo. Saudoso doutor Romero, sempre falava, às vezes eu chegava na UTI e falava, não, pastor, pode falar que ele está ouvindo. E realmente, eu pedi a pessoa para responder com sinais, e a pessoa não só respondia com sinais, como as lágrimas corriam. E muitas vezes eu tive a oportunidade de chegar e dizer, irmão, sabe aquela coisa que você carrega no coração? Você está afastado porque você está magoado com isso, você precisa perdoar, porque o seu estado é grave. E se você não perdoar, você vai para o inferno. Você quer perdoar e consertar com Jesus agora? Me dê um sinal. E as lágrimas corriam. Sabe por quê, irmãos? Porque nós seres humanos, nós somos tendentes a estabelecer condições. Mas Deus não. Ele é tão misericordioso, tão compassivo, que Ele está sempre pronto a nos perdoar. Nós falhamos, buscamos o perdão e Ele nos perdoa. Isso por causa da sua misericórdia. É por isso que o salmista nos convida a celebrar a Ele, dizendo, porque a sua misericórdia é eterna. Ela não tem fim. É o que o profeta Jeremias menciona
no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, quando ele lamenta a queda de Jerusalém. Ele ora pela restauração de Jerusalém e diz: porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim, são eternas. Por isso precisamos celebrar a Ele. E ele diz: e a sua verdade estende-se de geração a geração. Verdade aqui é o mesmo que fidelidade. Fidelidade significa firmeza, constância, pontualidade. É a virtude de alguém que não muda de posição independentemente daquilo que acontece à sua volta. O mundo pode virar de cabeça para baixo, as pessoas podem tomar a posição que quiserem, podem entrar pelo caminho que quiserem, podem ter o comportamento que quiserem, mas quem é fiel permanece firme. Permanece firme ao propósito, permanece firme àquilo que lhe foi determinado. Aleluia. Eu tenho alguns princípios na minha vida, estou com 68 anos. Tem alguns princípios na minha vida que eu aprendi com a minha mãe quando era criança. Permaneço fiéis a eles até hoje. Cumpro na minha vida, minha esposa sabe disso. Ensinei para as nossas filhas, ensino para os nossos netos, ensino na igreja. Constantemente menciono na igreja. Princípios que eu aprendi, sou fiéis a ele, não abro mão. E eu me lembro que às vezes quando pré-adolescente, indo para a adolescência, a gente meio dos colegas era tentado a fazer alguma coisa que não era bom, e eu me lembrava dos ensinamentos da minha mãe e do meu pai, eu não posso fazer. Fidelidade é isso. O crente pode ser tentado a pecar, mas ele diz: não posso, porque isso não agrada a Deus. Eu preciso ser fiel a Ele, porque Ele é fiel a mim. E é por isso que Ele nos convida, diz: Deus, a sua verdade, a sua fidelidade estende de geração a geração. Deus não é como o ser humano que é volúvel, que promete hoje e amanhã e se esquece e não cumpre. Não, Ele é fiel em cumprir as suas promessas. É bem verdade que não podemos entender a fidelidade de Deus de modo errado. Quando a gente lê lá parece que é 1 Timóteo, capítulo 2, se eu não me engano. Eu vou tentar achar o texto para ler com os irmãos aqui. Nós lemos sobre a fidelidade. Muita gente prega e entende isso aqui de forma errada. Porque não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Não é isso que ele quer falar aos seus leitores quando ele fala da fidelidade de Deus. É 2 Timóteo, perdão. 2 Timóteo capítulo 2. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 11: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Já ouviu muita gente citar só esse versículo, o versículo 14. Deus é fiel. Ele não pode negar, sim, Ele é fiel, mas Ele é fiel aos seus propósitos, Ele é fiel à sua santidade, Ele é fiel ao seu caráter. Ele é fiel em cumprir as promessas para conosco, desde que sejamos fiéis a Ele. Porque Ele é fiel em cumprir os seus juízos também. Tanto que o apóstolo Paulo diz no verso 12, que se o negarmos, Ele também nos negará. Significa que Ele é fiel, sim, Ele não muda. Lá em Números capítulo 23, versículo 19, Deus usou o próprio Balaão, que insistiu em ir, atraído pelos prêmios oferecidos por Balaque, porque eu entendo que Balaão podia ter dito: não vou. Deus marcou para mim, não, eu não vou, mas ele insistiu, atraído pelos prêmios. Mas Deus usou o próprio Balaão para proferir bênçãos sobre Israel. E numa dessas palavras, no versículo 19 do capítulo 23 de Números, ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso é, Deus não muda de posição, Deus não se arrepende daquilo que Ele faz. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, diz que Ele mudou de ideia. Por exemplo, lá no capítulo 6 de Gênesis, diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Ele mudou de ideia. Porque o homem
afastou-se da sua presença. Então ele é fiel também em cumprir os seus juízos. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Foi o mesmo no passado, é o mesmo hoje, continuará para sempre o mesmo, amados. Por essa razão nós precisamos, e o salmista nos convida a celebrar o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, né? Nós estamos adorando a Deus, celebrando a Ele, porque Ele tem nos abençoado, tem sido maravilhoso, glorioso para conosco. Existem outras razões porque nós podemos celebrar ao Senhor. Eu não vou me estender, mas nós precisamos celebrar ao Senhor pela vida. A vida é um presente de Deus, um dom de Deus. Precisamos vivê-la como um presente recebido. Quando a gente ganha um presente, a gente zela por aquele presente, cuida, tem prazer. Eu, por exemplo, quando ganho algum presente, eu gosto de usar aquilo com prazer. Ganhei, seja o que for. Presente a gente recebe e cuida. O ser humano tem desprezado este presente maravilhoso de Deus que é a vida. Então nós precisamos celebrar o Senhor, procurando agradecê-lo pela vida, mas cuidando desse presente, isto é, vivendo de acordo com a vontade soberana de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Cuidar, zelar deste presente que a vida é viver de acordo com a vontade de Deus. E para a gente concluir, uma outra razão porque devemos celebrar a Deus, pelo dom gratuito da vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. O apóstolo Paulo escreve: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A morte eterna é o que nós tínhamos a receber como recompensa, como resultado, como salário do nosso pecado. O ser humano se afastou voluntariamente de Deus, se afastou por vontade própria. Porém, como nós falamos no princípio, Deus já tinha um plano estabelecido, e por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Ele trocou essa horrível recompensa por um presente maravilhoso, nos concedendo o perdão, a reconciliação com Ele e a vida eterna. Esse é o dom gratuito de Deus, e Ele quer conceder a todos que se voltam para o sacrifício de Cristo, aceitando como Salvador e Senhor. E nós temos esse presente, recebemos de Deus. Somos salvos em Cristo. Aguardamos o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. Cremos que estaríamos entre aqueles que serão arrebatados, porque fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Então precisamos valorizar tudo isso e celebrar ao Senhor com alegria. Existem muitas outras razões porque nós devemos celebrar ao Senhor. Jamais devemos, e essa é uma questão importante, nós vivemos hoje, irmãos, e nós precisamos nos precaver contra isso. Nós vivemos uma época da pregação de um evangelho mercantilista, um evangelho que as pessoas chamam de toma lá da cá, como acontece na política. Eu vou fazer para o Senhor me dar. Não, nós nunca devemos servir ao Senhor com o objetivo de receber algo em troca. Deus nos abençoa, porque Ele é bom, como nós pregamos, porque a sua misericórdia é eterna. Deus nos abençoa porque Ele quer nos abençoar, mas nós jamais devemos servi-lo ou cultuar a Ele com o objetivo de receber algo em troca, porque essa atitude não agrada a Ele. Mas nós devemos celebrar a Ele pela sua soberania, por tudo o que Ele é, porque Ele nos constituiu o seu povo, porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso, é fiel, nos dá a vida, nos concede a vida eterna, nos concedeu a vida eterna. Então precisamos celebrar a Ele, ser fiéis a Ele, independentemente do que aconteça à nossa volta, porque nada que este mundo oferece vale a pena em relação ao que Deus tem para nós.
Muito mais além daquilo que nós mencionamos aqui. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, e eu estou concluindo aqui, no capítulo 8, ele diz o seguinte: capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então Deus tem o melhor para cada um de nós. Aleluia. Deus tem muito mais do que nós podemos imaginar e pensar. O apóstolo Paulo diz que aquilo que o homem não viu, que o ouvido não, o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegaram ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, amados, vamos continuar servindo ao Senhor, celebrando a Ele, servindo a Ele, fazendo tudo com alegria, nos aproximando dEle, aguardando o momento em que Ele virá nos arrebatar para estar com Ele. Que Deus nos abençoe. Glória a Que o Deus. Espírito Santo de Deus continue falando ao nosso coração. E que nós possamos realmente continuar todos os dias servindo a Ele com uma alegria. Eu costumo dizer que às vezes mesmo, porque todos nós passamos por tristezas. Jesus falou no Evangelho de João capítulo 16, versículo 33, que no mundo nós teremos aflições. Mas ele diz: tem com ânimo, eu venci o mundo. Todos nós passamos por angústias, por tristezas. Mas eu costumo dizer que mesmo em meio aos momentos de tristeza, eu não perco a alegria de servir ao Senhor. Nós não podemos perder isso. Aleluia. Precisamos, porque temos razões de sobra para servi-lo, para celebrá-lo, para cultuá-lo, para adorá-lo, para ser fiéis a Ele. Sejamos assim, amados. Não deixemos que nada deste mundo nos seduza, nada deste mundo nos afaste da presença de Deus. Que nada nos impeça de servir a Ele com alegria, de adorar o Seu nome. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar a nossa palavra aqui, passar a palavra ao diácono Mauridei, que vai estar também nesta noite falando aos irmãos, né? Ele programou esse trabalho e amanhã vai estar com mais tranquilidade aqui com os irmãos, né? E logo após nós estaremos orando e encerrando o nosso culto nesta noite. Esperamos que esta palavra possa penetrar no nosso coração, nos despertando a ver as razões porque devemos celebrar ao Senhor, as razões porque devemos ser fiéis a Ele, adorá-lo sempre, porque apesar de não merecermos, Ele nos alcançou com a sua maravilhosa graça. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.